Boa noite a todos, todas as pessoas que irão nos assistir hoje e nos próximos dias também. Estamos iniciando essa live no Facebook, Comandante Braga Oficial, com o doutor Alexandre Carvalho, que foi o advogado que ingressou com a DPF 650, onde hoje traremos diversos esclarecimentos, explicações sobre esse assunto e demais assuntos das ações propostas, inclusive do arquivamento da ADI 516, que foi arquivada também. Doutor Alexandre foi guarda municipal na cidade de Belém, foi fuzileiro naval, a Marinha, é professor de Direito, especialista em segurança pública e advogado atuante com escritório em Brasília. O doutor Alexandre, eu agradeço a sua participação, a presença aí nesse nosso canal de divulgação para poder explicar a todos sobre esse importante tema e assunto. Então, eu pediria que o senhor pudesse falar um pouco do senhor, do seu currículo, e depois nós vamos, de acordo com as perguntas e etc., falar da nossa ADPF 650. Perfeito. De início, comandante Braga, satisfação conhecê-lo. Não conhecer, estou tendo esse prazer aqui por videoconferência, né, na nossa live. Vou só fazer uma retificação, por favor, não se aborreça também. Falou que eu tinha sido guarda municipal. Não fui, meus amigos. Estávamos conversando agora há pouco sobre a minha infância lá em Belém do Pará, né, com essa face aqui indígena. Então, eu falei que sou paraense e me lembro, lá por meados da década de 80, quase 90, quando foi criada a Guarda Municipal lá de Belém do Pará, porque tinha amigos já na fase adulta que tiveram o prazer de ingressar na Guarda Municipal de Belém do Pará, a minha cidade natal. Bom, a você, nação azul marinha, a você, homem de azul, a você, mulher de azul. Bom, eu hoje tenho 44 para 45 anos, sou pai, como muitos de vocês. Sou ex-praça da Marinha do Brasil, fuzileiro naval, tenho o prazer de falar isso, tenho um passado militar. Também fui instrutor de tiro da polícia por mais de 10 anos, tiro tático, representante de algumas polícias estrangeiras aqui na época, no Brasil, quando era instrutor de tiro. Tenho grandes amigos instrutores de tiro no Brasil inteiro, inclusive em Salvador. E depois que, largando um pouco mais dessa carreira, eu me especializei tanto em segurança pública, em processo penal, direito penal, tribunal do júri, e sou professor de direito há mais ou menos 12, 13 anos, labutando aqui no Distrito Federal e no Brasil inteiro. Atuamos, o escritório Carvalho Guimarães atua no Brasil inteiro em causas de repercussão e até aquelas sem a mínima repercussão. Isso quer dizer, buscando o direito. Fui presidente da Comissão de Direito Militar da OAB Distrito Federal, e dentre outros, se nós ficarmos falando de currículo, a gente acaba aqui a nossa live e não termina. Mas o que eu posso deixar bem claro a vocês é que a segurança pública é algo que mora no meu coração. E principalmente quando ela versa sobre o direito. O direito do praça, quando ele é policial militar, o direito do policial civil, do policial federal, e agora, em especial, eu abracei essa causa dos guardas municipais, que é uma causa que me causa espécie, como ser humano, como especialista em segurança pública, homem de segurança pública, e também como jurista que sou nesta seara, que agora estou advogando para você, guarda municipal. Mas peraí, doutor Alexandre, eu não contratei o seu escritório. Não, você me contratou, você não sabe disso, você me contratou, porque se você veste uma farda azul e você é guarda municipal, tenha certeza que o escritório Carvalho Guimarães está atuando para você. E estamos atuando com veemência. E a experiência é longa e ela é extensa. Não é só comigo, viu, comandante Braga? Nós temos aqui uma banca de advogados, e todos os advogados aqui do Carvalho Guimarães, como o meu sócio, Sandro Guimarães, está na sala aqui atrás ministrando aula, né, na faculdade que ele ministra. Todos nós do Carvalho Guimarães somos professores de direito. Todos, sem exceção. Há mais de 10 anos. Então, tenho certeza que eu estou à disposição aqui. Como já falei, foi uma satisfação muito grande estar aqui conhecendo o comandante Braga. Espero, comandante Braga, que possa apertar a sua mão presencialmente assim que essa pandemia acabar e possamos trocar boas figurinhas. Isso até mesmo, quem sabe, comemorar sobre
o sucesso da propositura desta DPF. Que digo a vocês, forças contrárias nós temos muitas. Mas é uma satisfação grande, comandante. Me perdoe aqui a abertura muito longínqua. Que é isso, doutor? Vamos continuar, está indo muito bem. Bem, boa noite às pessoas que estão nos acompanhando aí na live. Doutor Alexandre, algumas questões aqui. Os guardas municipais em todo o Brasil só querem trabalhar. Nós temos falado, eu e o Nogueira, eu como presidente do CNGM, o Nogueira, esse homem de coragem aí, presidente da Associação Nacional de Altos Estudos em Guardas Municipais, sobre a questão da DPF 650 e depois nós vamos falar da ADI. Onde nós já falamos para todos que o pessoal fala, não é o momento, vão perder. Eu expliquei claramente que se perder a ação, não vai acontecer nada, porque já está sacramentado pela decisão do ministro Toffoli na questão da aposentadoria de um guarda municipal. Sim. Nós queremos, com esta ação, poder alterar esta realidade hoje. E, no caso, o que o senhor falou é muito bom que o guarda entenda que se alcançar um sucesso nesta batalha, que é o que esperamos, estamos todos, o escritório do senhor, todos nós, trabalhando para isto, todos os guardas serão beneficiados com esse sucesso. Então, por isso que, ao ingressarmos com esta ação, todos devem saber que, mesmo sem dar um centavo, o senhor está representando todos nesse momento para que possamos, num eventual êxito nessa ação. Que, eu sempre digo, qualquer ação que se ingressa, qualquer uma, você tenha 50% de chance de ganhar e 50% de chance de perder. Você tem que ter coragem de entrar, ter um bom advogado para levar os fundamentos jurídicos ao judiciário e para que possamos ter êxito. Eu dei um exemplo para o Nogueira e dei também numa live aqui, que hoje, até para o senhor saber e depois falar da DPF, as pessoas, muitos advogados no Brasil inteiro falam, olha, vamos entrar com habeas corpus preventivo para o guarda usar a arma particular, usar a arma fora de serviço, etc. e tal. Vários entram. Mas a primeira ação que nós entramos foi eu, na época, quando saiu o Estatuto de Desarmamento em 2003, e foi uma ação que também ninguém acreditava. Quem deu os fundamentos, na verdade, foi o próprio juiz de uma comarca aqui, que foi um habeas corpus preventivo com incidente de inconstitucionalidade para que o guarda pudesse ser armado. E obtivemos êxito, e daí todo mundo entrou, e etc. Mas no começo não foi fácil. E eu vejo a DPF a mesma coisa. Não é fácil, mas ao obtermos eventual êxito, será bom para todos. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a DPF, os fundamentos gerais, para que o guarda pudesse entender o que nós, Conselho Nacional e a Associação Nacional de Altos Estudos, estão propondo perante o STF com essa ação. Perfeito, comandante. Bom, só pegando o adendo no que o comandante Braga falou, essa ação é erga omnes. Então, para você que fica assim, mas falar latim, sim, erga omnes é para todos os guardas municipais brasileiros. Para todos. Mesmo aquele que não sabia da ação, mesmo aquele que não pagou nada, é para todos. Meus amigos, quando fui procurado pelo Nogueira, eu não conhecia Nogueira, como já falei, e Nogueira procurou o escritório, e quando ele veio interna corporis aqui no escritório, e conversamos em loco pessoalmente, ele nos trouxe uma decisão, a decisão principalmente do ministro Dias Toffoli, do STF. Essa decisão, ela versava principalmente falando o seguinte, era uma ação previdenciária falando que o guarda municipal, as guardas municipais brasileiras, não fazem parte dos órgãos de segurança pública. Isso me causou uma certa espécie. Isso quer dizer, um certo espanto. Como assim não faz parte da guarda municipal?
Ele falou assim, o ministro do STF, e hoje vocês sabem que o STF, com perdão da palavra, quebrando a pirâmide de Kelsen. O que é uma pirâmide de Kelsen? Nós temos uma pirâmide. Então, aqui no início dela, nós temos a Constituição Federal Brasileira. Logo abaixo dela, nós temos as leis federais. Depois, nós temos as portarias, nós temos os decretos e etc. Depois, analogia e etc. Então, a lei ela deve ser respeitada desta forma. Não é segredo para ninguém que hoje o STF ele vem dando pareceres e decisões que praticamente têm quase que força de lei. Estou tentando falar a vocês de uma forma muito tranquila, sem usar a questão prolixa de falar de harmonia, tripartição de poderes e tal. Não, estamos falando de uma coisa bem mais tranquila para que vocês entendam. Não é lei, mas esse entendimento ele tem uma força como se fosse lei. Entenda o seguinte, quando o excelentíssimo senhor ministro Dias Toffoli, ele, em seu entendimento, exarou a decisão de que a Guarda Municipal não era membro de segurança pública, isso me causou espécie e teve um reflexo jurídico, um reflexo previdenciário. Isso quer dizer, aposentadoria. Veja bem, se você não faz parte da segurança pública, se você vai ter problemas financeiros, aí vem a pergunta, e quem já estava aposentado como membro de segurança pública? Desaposenta ele? Vira seletista? Então, o Nogueira nos trouxe aqui esse pleito e eu falei assim, mas isso é muito esquisito. Essa decisão deve ser combatida. Então, entenda que toda decisão do judiciário, até mesmo do STF, então, a ação é no STF, infelizmente é um problema que nós temos, porque o duplo grau de jurisdição, isso quer dizer, o recurso é para o próprio STF, mas vai para uma turma. Então, essa decisão do Toffoli, ela tem um efeito. Ela não teve só o efeito para aquele guarda municipal, ela fez efeito para todos os guardas municipais. Como eu já falei a vocês, os que estavam aposentados como membros de segurança pública tiveram que ser desaposentados e foram para seletistas. A nossa ação, quando nos veio aqui, ao Carvalho Guimarães, aqui em Brasília, nós paramos, batemos a cabeça e falamos assim, que ação que nós vamos ingressar? E senta aqui, senta ali, e o grande civilista Sandro Guimarães, que é o meu sócio, falou assim, não, vamos entrar aqui com uma ADPF. Uma DPF. Só que nós vamos fazer o seguinte, vamos provocar o STF, para que o STF diga, então, o que é o guarda municipal? O que é? Porque se o ministro está falando que não é, então deveria ele ter falado o que é o guarda municipal. Porque eu quero saber, eu acho que você também quer saber. E dessa resposta pode vir coisa boa. Isso quer dizer, reflexos. Reflexos tanto com a questão para dirimir essa questão do porte de arma, porque até então está muito flutuante. Tem porte de arma porque tem uma decisão, papapá. Não está se respeitando o que vem descrito na Lei 10.826, o Estatuto de Desarmamento, que fala que o guarda municipal, veja bem, que o guarda municipal tem direito a porte de arma, dependendo do número de habitantes, mas aí, por sorte, à época, o ministro Alexandre de Moraes entendeu por deferir. O que digo a vocês que não é tão difícil resolver essa questão, independentemente de ministro. Entenda, o município criou a guarda municipal, é somente o chefe deste município, o prefeito, ou então comandante da guarda municipal geral, oficiar, fazer um acordo com a Polícia Federal e expede os portes. É isso que eu quero deixar bem claro a vocês. Falta energia, falta vontade do legislador, vontade, me perdoem, dos prefeitos. Por quê? Porque tem que colocar, desculpe a expressão, o seu nome na reta. Então, digo a vocês que não é tão difícil, falta vontade política. Para um pouquinho. Então, se resolvermos isso, quer dizer, se o STF, que não edita lei, não é um legislador, mas suas decisões têm força de lei, porque é erga omnes, se essa decisão vier, resolve a questão do porte de arma. E você, guarda municipal, precisa do seu porte de arma. Porque, para mim, você é membro de segurança pública, você faz parte do órgão de segurança pública, você faz prisão própria, você faz prisão imprópria, você preserva local de crime. Dependendo do acordo que o comandante da Guarda Municipal e o prefeito fez,
com o judiciário, você até conduz nas questões de Maria da Penha, porque eu tenho ciência disso, tenho dados aqui disso. Você faz prisão não como cidadão comum, você está fardado, você se identifica. Você presta compromisso quando você efetua uma prisão, você presta compromisso de dizer a verdade lá perante o judiciário. Então, as questões são grandes. Isso eu estou falando só da questão do porte. E as questões dos reflexos de aposentadoria? Vocês já pensaram nisso? E você, guarda municipal, vai ser aposentado como? Como um seletista, um carteira assinada? Ou é o município que vai pagar como membro de segurança pública, como é paga a polícia? Com exceção o Distrito Federal aqui, que é pago pela União. Os outros são pagos pelo Estado. Olha o reflexo disso. Mas eu quero deixar bem claro a vocês que quando nós ingressamos com a nossa petição inicial, isso quer dizer, a nossa DPF 650 de 2020, nós não estamos pedindo porte de arma para vocês, nós não estamos falando de questões previdenciárias, nada disso, não estamos pedindo aumento salarial, nada disso. É uma pergunta muito simples feita ao judiciário. Senhor STF, o que é o guarda municipal? Então, essa é a finalidade. E não vou mentir a vossas excelências. Esta finalidade de nossa DPF, ela terá reflexos. O que eu quero deixar bem claro é, o não vocês já têm. O não nós já temos. Como falou o comandante Braga aqui, com inteligência, com precisão cirúrgica. Não vamos perder nada. Queremos apenas que o então STF entenda e diga. Entenda e diga o que é você, guarda municipal, para o ordenamento jurídico, em especial para a segurança pública. E dê uma interpretação, agora doutrinária, jurisprudencial, quanto ao que fala a própria Carta Magna, a nossa lei maior, como falei no início da conversa, aqui no topo da pirâmide da Constituição Federal Brasileira, que faça a interpretação do artigo 144 da Constituição Federal Brasileira. Então, comandante Braga, o nosso efeito inicial, a nossa intenção inicial foi essa, tá? Digo ao senhor e aos guardas municipais, no nosso pedido inicial, pedimos para que o relator fosse o então ministro Alexandre de Moraes. Por que pedimos isso? Porque, à época, então, nós tínhamos uma decisão favorável, né, da questão do porte de arma para o guarda municipal. Mas foi por sorteio e aí, então, o ministro não foi relator, e caiu, então, na nossa ministra Carmen Lúcia. Muito bom, doutor. Muito boa explicação, bem fundamentada. E, como o senhor disse bem, o STF não faz lei, mas as suas decisões têm força de lei. E, quanto mais no caso das de repercussão geral, faz lei como se fosse uma lei para todos. Nós temos aqui duas leis, né? A 10.826, que é o Estatuto do Armamento, e a 13.022, que é o Estatuto das Guardas, que foi feito pelo Legislativo. Daí tem duas perguntas, eu vou começar com a última, que fala, mas algumas pessoas não gostam da gente no meio político. Bom, o meio político, que é uma das formas de se resolver essa questão, não tem nos ajudado nos últimos anos. Porque se quisessem ter ajudado, já teriam resolvido isso com alteração da Constituição Federal, com alteração da legislação ordinária, enfim, teria várias formas de resolver este assunto e não o fez. Nem mesmo os decretos federais, os últimos, foram precisos em relação às guardas municipais. Então, a única forma, neste momento, é se resolver de cunho, a forma jurídica. Como a gente tem visto aí diversas decisões em todo o país, e diversos assuntos serem resolvidos no fórum jurídico, no caminho jurídico. Daí existe uma pergunta aqui, eu já vou até dar uma antecipada, que fala assim sobre o que você acha dos pareceres do Senado, da Presidência da República na DPF. Eu particularmente, na ADI 5156, tem lá dezenas de pareceres, de todos que entraram com amicus curiae, tem diversos. E
ela foi arquivada. O parecer é parecer. O judiciário não tem obrigação nenhuma de seguir nenhum parecer. Aquilo é apenas para a pessoa ter uma amplitude do processo, do contraditório, de que todo mundo fale. Mas a decisão ela é 100% autônoma e independente de qualquer parecer. Então, a pergunta aqui, que está para o senhor, é o seguinte: o que o senhor acha do parecer do Senado e do parecer da Presidência da República na DPF 650? Bom, perfeito, comandante. O que eu vou reiterar, principalmente a você, guarda municipal, como até conversamos antes, né, nós fizemos aqui um briefing, né, antes de entrarmos aqui, tentando falar o populacho, isso quer dizer, sem falar o juridiquês, Eu vou dar um exemplo a você, guarda municipal. Muito hoje se fala do Ministério Público, isso quer dizer, do órgão ministerial. E algumas pessoas hoje morrem de medo do Ministério Público. Eu quero deixar bem claro, eu tenho certa admiração pelo Ministério Público, mas sou um grande combatente contra o Ministério Público. O Ministério Público está descrito no artigo 129 da Constituição Federal Brasileira. O Ministério Público é um órgão, supostamente, como diz a Constituição, de justiça. Isso quer dizer, representa a justiça. Não quer dizer que faça justiça. Olha o nome, é muito forte, justiça. Nós homens fazendo justiça. Mas nós homens somos falhos. Por que eu dei o exemplo do Ministério Público? E vocês, meus amigos, irão entender. O Ministério Público, ele, dependendo do caso e dependendo do promotor ou do procurador, ele recomenda, ou ele também é parte no processo, entre aspas, né? É uma parte de acusação, e existe o advogado que faz a defesa. Então, hoje em dia, muito se tem medo do Ministério Público. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. O que eu quero deixar bem claro é, o Ministério Público é um homem e uma mulher como você, aqui, que estudou um pouco mais e que tem o entendimento deles. Quer dizer, existe o campo da subjetividade. Por que eu usei o Ministério Público? Que me perdoem os promotores e procuradores, como já falei, tenho admiração, mas somos seres humanos e somos falhos. Lógico, buscamos sempre o caminho da justiça. Eu acabei de falar, o principal é que você não precisa ter medo do Ministério Público. Você não precisa ter medo do parecer do Ministério Público, do pedido do Ministério Público, porque o Ministério Público pede. Igual o advogado pede. Um parecer é a mesma coisa. Eu estou aqui na mão, aqui, com o parecer do Senado, eu estou aqui com o parecer da Presidência da República. Estou com tudo aqui na mão. O que eu quero dizer a vocês é que me causou tristeza em ler cada um desses apontamentos, porque foram totalmente contrários. E como falou o comandante Braga, na questão política, me perdoem a expressão, comandante Braga, eu não sou candidato a nada, eu sou um advogado e luto cada dia pelo pão de cada dia aqui na advocacia, luto contra a injustiça, luto em defesa do meu cliente, às vezes culpado, às vezes inocente. O que eu quero deixar bem claro a vocês é que vocês estão sem representatividade. O senhor me perdoe, comandante Braga, de falar essa realidade aqui. Infelizmente, nós temos suspeitas de até criminosos que têm representatividade no legislativo. Mas vocês estão sem representatividade. Digo a vocês, causa espécie, porque quando você lê um parecer do Senado Federal, que fala em nome de todos, quase que todos os políticos aqui, ele fala, olha aqui, se me perdoa, se me permite, comandante, é bem pequenininho aqui o parágrafo. Ele fala o seguinte, bem todo mundo ficar bem claro, o senhor pode ficar à vontade, porque aqui é liberdade de expressão total. Ótimo, estamos em casa. Primeira coisa que eu quero deixar bem claro a vocês, sabe o que foi que todos eles tentaram rebater? Que não existia legitimidade para a propositura da ação. E sabe por que eles falam que não existia legitimidade? A legitimidade quer dizer o seguinte, quem pode processar? Quem pode processar? Não é qualquer um. Então imagina, se existe um crime, vou falar de crime aqui, existe um crime, e esse crime é de ação privada queixa-crime. E a pessoa que está processando aquele que o caluniou, injuriou, etc., morre, aí vem uma pergunta, o filho pode, a mãe pode, o irmão pode, o chamado CADI, C-A-D-I, cônjuge ou companheira,
ascendente, os filhos e netos, ascendentes, os pais e os avós, etc. Descendentes, os filhos e netos, ok? Ou irmão, irmã. Então, existe ação que, se a pessoa morre, o CAD pode continuar processando. Então, isso é legitimidade. Um exemplo, você foi vítima de algo, então você tem legitimidade. Vou dar um outro exemplo, Maria da Penha. Lei 11.340 de 2006. Nós temos um grande problema no judiciário que, às vezes, a mulher ela é agredida, ok? E o vizinho liga. Eu sei que a campanha fala muito disso. O vizinho pode ligar, o vizinho pode meter a colher. Depende, não é bem assim. Existem crimes que somente a vítima pode fazer a propositura da ação. E se o vizinho colocar a colher, o juiz não pode fazer nada. Ou se o delegado fez, o trabalho vai ser jogado fora. Isto chama-se legitimidade. Me perdoem a analogia, os exemplos. É para você entender. E uma das coisas que me causou espécie é que quase todos eles, a presidência, a AGU, o Senado, tentaram rebater dizendo que não existia representatividade, me perdoem, para a propositura da ação. Sabe por quê? Eu achei esdrúxulo, eu achei absurdo. Eu entendo que desafiou a média inteligência quando colocaram em alguns pareceres a falta de representatividade, porque a associação não representava todos os guardas municipais do Brasil. Comandante, eu fiquei revoltado quando eu li isso. Quer dizer que a associação que ingressa com uma ação erga omnes para todos os guardas municipais não representa os guardas municipais. Olha a tese de defesa para tolir o direito ser ao guarda municipal. E aí veio o segundo ponto. Olha aqui, eu vou ler a do Senado. Do Senado, que pega toda a questão, todo o Congresso Nacional. O parecer deles é bem curtinho. Falou, e no final não falou nada. O parecer deles, a conclusão, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 linhas. 11 linhas. Uma parte é essa que eu falei da ilegalidade, que eles falam da ilegitimidade ativa, falando que porque tinha que ter, no mínimo, 9 associações. Isso é um absurdo. A Constituição Federal Brasileira não fala isso, fala associação. Mas mostra a falta de representatividade que vocês estão tendo no Congresso Nacional. Bom, bem rápido aqui, ele fala o seguinte, o parecer do Senado. Não vou ler os outros, que praticamente são copia e cola. Ele fala o seguinte, eventualmente, este caso o STF adentre no mérito, requer a decisão pela improcedência dos pedidos veiculados na presente ação de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que o enquadramento como órgão de segurança pública depende exclusivamente de manifestação do constituinte derivado. Isso quer dizer, está falando o seguinte, que o STF não pode decidir, me perdoem aqui, ele está falando que o STF não pode decidir, live e ao vivo. É ao vivo, não tem problema. Ó, deixa, ok. Ó, já baixar aqui, pronto, já baixei. Então, vamos lá. Bom, me perdoe, mas vamos lá, vamos voltar. O que eu quero falar para você é o seguinte, eles falam o seguinte, olha, não pode o STF decidir pela questão do guarda municipal. E eu digo a você, pode. Vou dar o exemplo do lockdown. Vou dar o exemplo da decisão do STF, que atualmente, no artigo 286 do Código Penal, que deveria ter uma delegação da União, mais específico do presidente da República, para dar o poder ao governador de fazer lockdown pela questão do Covid, o STF decidiu. Olha, senhor governador, o senhor tem esse poder sem precisar de delegação do presidente da República. E ainda ampliou esse poder, dizendo, o senhor prefeito, o senhor também prefeito. E o senhor pode ir contra o seu governador. E aí me vem o Senado Federal falar a você que o STF não pode. Então, entendo e digo a vocês, o STF pode sim. Essa bola para chutar para o gol do pênalti é do STF. Então, eles começam essa conclusão pífia deles, falando justamente disso. E fala o seguinte, que é do constituinte derivados, quer dizer, dos legisladores. Mediante alteração da norma contida no artigo 144 da Constituição Federal Brasileira, como ocorreu recentemente na inclusão das polícias penais federal, estadual e distrital. Isso quer dizer, a criação do policial penal, que antes
era técnico penitenciário. Hoje são considerados policiais penais, sejam federais, ou sejam estaduais, ou até distrital. E aí fala assim, com a aprovação da emenda constitucional 104 de 2019 pelo Congresso Nacional. Em resumo, esse praticamente foi o entendimento, não só do Senado, como também de todos os outros, dizendo que o Congresso Nacional é que tem que legislar nessa questão. Então, digo a vocês, nós temos forças contrárias justamente à nossa ação. Mas digo a vocês que o STF tem legitimidade, sim. Por quê? Se o ministro Dias Toffoli já proferiu uma decisão dizendo que não faz parte, então deve, sim, o STF se manifestar e dizendo o seguinte, e o que é, então, você, guarda municipal? Talvez eu tenha sido bem extenso, comandante, mas fique à vontade. Tem uma pergunta aqui, eu vou responder, mas depois eu tenho algumas coisas que eu aqui. Eu vou responder direto essa pergunta aqui do Michel da Silva Alves, e depois o senhor pode entrar nela se precisar. Perfeito. Mas eu vou ser bem direto, como eu costumo ser, viu? A pergunta é a seguinte: o que a ADPF pretende? Que o Supremo declare agora a polícia? Então eu vou responder diretamente, olhando para todos aqui, ó. Nós queremos que o STF declare o que todos os advogados têm feito no STF, que a guarda é órgão de segurança. Por isso, todos pediram aposentadoria especial no STF, até o STF para as guardas. Pediram porte de arma para as guardas. Então, é isso que nós queremos. Não queremos que declare que a guarda é polícia, e sim que ela é órgão de segurança. E isso, doutores, vocês já fizeram diversas vezes. Ganharam algumas e perderam muitas no STF, tanto das aposentadorias como da questão do armamento. Então, não podemos aqui ser hipócritas. Falar, quer que o STF declare que a guarda é polícia? Não, queremos o que os advogados já fizeram. Entraram pedindo que a guarda tivesse sua aposentadoria especial, porque é órgão de segurança. Porte de arma, porque é órgão de segurança. Então é isso que nós queremos que o STF declare. Ok? Então, essa pergunta aqui eu estou respondendo. Agora eu vou passar aqui algumas coisas que eu pontuei. Bom, a questão do Ministério Público, doutor, eu entendo a mesma coisa. O Ministério Público, ele pede, ele solicita, mas ele não decide nada. Que se ele decidisse, mais da metade do Brasil já estava condenada e presa. Porque eles pedem condenação para todo mundo. E não é assim. Por isso tem o processo, tem o contraditório, a ampla defesa, para se chegar numa decisão judicial que cabe diversos recursos. Então, essa é uma questão. Até só para dar um exemplo aqui, somente 5% dos homicídios chegam à condenação. Quer dizer que 95% o parecer ficou só no parecer. Bom, Nogueira está aí, Nogueira, um abraço aí, parabéns. Muito bom sua coragem, hein? Por termos feito essa ADPF. A legitimidade é uma preliminar que, em direito, todo mundo alega de plano, que é aquela básica. Legitimidade de parte, já é de plano. A Guarda Municipal está no capítulo da Segurança Pública e, por isso, as prisões que os guardas municipais fazem em todo o Brasil, todos os dias, não são como qualquer um do povo, e sim como agentes de segurança pública, que têm o dever de efetuar as prisões. E isso tem fundamentação no Código Penal, processo penal, Constituição Federal. Então, isso aqui é um resumo. E parecer, é como o doutor falou, parecer, o MP dá parecer em todos os processos. Quando o juiz falar manifestação do MP, ele vai dar o parecer dele. Não quer dizer que o juiz vai julgar, porque você não precisa de juiz. O MP decide. E isso é assim. Então, o parecer do Senado, que é político, e da Presidência da República, são pareceres que não vinculam a decisão do juiz. Mas dá para a gente saber como entende. E do Senado, doutor, principalmente, é o seguinte: ele deu um parecer de uma forma,
mas incluiu as guardas na PEC paralela na aposentadoria policial. Quer dizer, falou de um jeito em um assunto e de outro em outro. Por isso que é mero parecer. Então, eu não vejo aí nenhum problema no parecer, seja ele favorável ou não. Isso daí não quer dizer nada. Aqui, eu estou vendo algumas perguntas aqui, mas eu queria que o senhor falasse um pouco da questão das associações. Até porque eu fiz uma live com o Nogueira e o senhor também nos ajudou muito nisso daí, que nós demos a possibilidade gratuita que o senhor nos deu, para mim e para o Nogueira, de todas as associações que quisessem fazer parte no polo ativo da ADPF 650, pudessem fazer de forma gratuita, que isso daria mais robustez no polo ativo, ficaria mais forte, várias entidades pedindo mesmo. Demos o prazo e, infelizmente, ninguém se manifestou por diversos motivos em participar. E não tem problema, porque a ação continua a mesma coisa. E daí eu queria que o senhor falasse um pouco nessa questão aí das associações e dessa possibilidade que foi aberta, mas que ninguém se habilitou para entrar. Bom, perfeito, comandante. Bom, o que o comandante Braga falou, eu praticamente vou ser redundante, vou repetir, só explicando a vocês. Eu não conheci o Nogueira, tive a grata satisfação, o Nogueira deve estar nos assistindo aí. Nogueira, um forte abraço a você. E quando conheci o Nogueira chegou e me trouxe esta situação. A nossa banca de equipes, tanto eu como também o meu sócio, Dr. Sandro Guimarães, nós primeiro avaliamos a possibilidade jurídica. Quero deixar bem claro a você, guarda municipal. O nosso escritório ele é muito sério quanto a isso. Nós não atuamos em uma causa que não existe pelo menos um percentual mínimo de ganharmos alguma coisa. E o que nós queremos ganhar é simplesmente alguma coisa que tenhamos chance. Porque se o ministro fala que a Guarda Municipal não é órgão de segurança pública, então o que é? A nossa pergunta é basicamente isso. Lembre-se que a nossa pergunta, ela sendo respondida e sendo positiva, tem reflexos. Isso quer dizer, volta à aposentadoria especial. Só agora recapitulando e fazendo adendo no que o comandante Braga falou, nós já tínhamos guardas municipais aqui do Brasil aposentados na aposentadoria especial e foram retirados. Isso quer dizer, existe um reflexo financeiro quanto a isso. Mas, de novo, nós não estamos rebatendo nada quanto a isso. O nosso pedido é apenas que diga o que é a Guarda Municipal. Bom, mas voltando na questão da representatividade. Lógico que é evidente, gente, é muito claro, quando você pega 10, 20, 30 gravetos e o junta para quebrar, fica mais difícil. Isso quer dizer que a união faz a força. E quando Nogueira veio até aqui, olha que interessante, o Nogueira poderia perfeitamente sair lá de Salvador, pegou um voo, veio até aqui, marcou horário com a nossa secretária aqui no Distrito Federal, aqui em Brasília, marcamos uma agenda, tanto eu como o doutor Sandro Guimarães, e o Nogueira chegou e falou assim, olha, meu pleito é esse, nós analisamos e falamos assim, existe uma possibilidade jurídica. Não estamos falando que vamos ganhar, estamos falando que existe possibilidade jurídica do pedido. Falei, Nogueira, temos possibilidade jurídica. Mas veja bem, e antes de eu abrir a boca, Nogueira falou o seguinte, quem vai pagar é a associação tal. Mas eu gostaria, se o senhor nos permitisse, que as outras associações ingressassem. Isso quer dizer, em vez de nós termos apenas 1, 2, 3 pessoas, vou falar pessoas, são associações. Imagina uma ação com 100. Imagina com 50, com 20, que seja. O Nogueira falou assim, vocês nos permitem que coloquemos no polo ativo, o polo ativo é aquele que processa, várias associações, mas quem vai pagar é a associação tal. Eu falei, Nogueira, não há problema nenhum, porque sempre pensei que a união faz a força. Doutor Sandro Guimarães reiterou, que é o meu sócio, ele está ministrando aula aqui atrás, como já falei a vocês, e ele falou o seguinte, Nogueira, veja bem, preciso que você me traga mais associações. E nós estipulamos um prazo, porque aqui no escritório nós atuamos com prazo. O direito trabalha com prazo, e se você perde prazo, existe uma coisa chamada preclusão consumativa. Existe a perda da atuação, dependendo até a perda do teu direito.
E eu falei para o Nogueira, Nogueira, é o seguinte, o nosso prazo de confecção da peça, foi falado ao Nogueira, nossa forma de trabalhar, como que nós trabalhamos? Nós vamos confeccionar uma peça. Nós não vamos fazer como muitos advogados fazem, que é entrar no Google e puxar uma peça pronta e ficar fazendo copia e cola. Não. Nós queremos informações. Eu dei trabalho ao Nogueira, que foi trabalho de pesquisa para que nós colacionássemos, e está colacionada aqui na nossa petição inicial, que era o quê? Para descobrir quantas prisões tinha o guarda municipal, quantas prisões foram efetivadas, troca de tiro, aposentadoria, não sei mais o que, mas mais voltada à segurança pública. E o Nogueira nos trouxe esses dados. Isso não é fácil de encontrar. Isso quer dizer, com as guardas municipais brasileiras. Nós estamos falando de municípios. Quantos municípios nós temos? E foi feito um trabalho pelo, então, Nogueira. E aí falei ao Nogueira, Nogueira, eu trabalho com prazo. E demos um prazo bem dilatado ao Nogueira. Eu falei assim, olha, aqui está o meu WhatsApp pessoal, Dr. Sandro deu o WhatsApp pessoal dele, demos os telefones todos aqui no escritório. Não é à toa que digo a vocês, nós já estamos até atuando individualmente para alguns guardas municipais em ações. Um guarda municipal lá de São Paulo nos contatou, olha, uma advogada aqui não tá atuando no caso do meu filho, tem como vocês verem, porque foi difundido para vários municípios, para várias guardas municipais. E foi difundido principalmente para os presidentes de outras associações, que eles poderiam apenas nos ligar, nós mandaríamos para eles a nossa procuração, eles mandariam de volta assinado em PDF, não precisava nem de correio. Em PDF, isso quer dizer, você pega o celular aqui e você envia pelo WhatsApp. E nós demos todos os contatos. E pasmem, não enviaram. Reiteramos, Dr. Sandro Guimarães ligou para o Nogueira, uma ligação direta para ele. Nogueira, precisamos de mais associações. E pasmem, não ligaram. Nenhuma. Não vou citar nomes, mas após a propositura, quer dizer, o protocolamento da ação, acho que, salvo engano, o presidente de uma guarda municipal de um determinado município falou assim, olha, nós queremos ingressar agora. Eu falei, doutor, preclusão consumativa, pelo menos para ingressar com essa ação. Mas existe, olha que interessante, o Carvalho Guimarães Advocacia, nós falamos assim, existe uma forma, e ainda existe forma de você, guarda municipal, provocar aí, se você não faz parte das associações nossas aqui, mas da sua associação de fora, existe forma de ingressar ainda, como amicus curiae. E nós ajudamos se você precisar. Se você, presidente de outra associação, ainda quiser ingressar na ação, como amicus curiae, nós mandamos um modelo de petição para você de graça, para mostrar a união das guardas municipais. E essa determinada associação nem ingressou com o pedido de amicus curiae. Isso quer dizer, não mandou determinado tempo e ainda até hoje não ingressou, e nós falamos que nós ajudamos os advogados que precisarem a ingressar com o amicus curiae nessa ação. Eu respondo a vocês, a união faz a força. Então, se me permite aqui, comandante, exaurindo aqui esse assunto, foi uma ideia do Nogueira, de que independentemente se a associação X está pagando, para que todas as outras associações ingressassem. E nós demos prazo para isso, os prazos não foram cumpridos, quer dizer, precluiu, protocolamos a ação, e até hoje eu digo a vocês que ninguém mais pediu ajuda. Não é ajuda, não vai me ajudar, vai ajudar a todos da nação Azul Marinho, a todos. Então eu digo a você, ainda estamos abertos, se você quiser uma ajuda, se o seu advogado quiser uma ajuda da sua associação, nós estamos aqui, é só entrar em contato com o Nogueira, com o comandante Braga, nós passamos, existe o site, o nosso site, tem 2 sites que levam ao mesmo endereço, com todos os nossos contatos, carvalhoguimaranhsadv.com.br, ou você pode colocar alexandrecarvalhoadvocacia.com.br. Clica lá em qualquer número, Dr. Sandro Guimarães ou Alexandre Carvalho, existe lá o nosso número pessoal, o WhatsApp, pode mandar que a gente ajuda. Quer ligar no telefone daqui? 30 34 08 37 061. Geralmente na parte da tarde, que de manhã nós estamos ou em audiência de custódia, ou em alguma audiência, e na parte da tarde está a equipe praticamente toda no escritório. Estamos aqui para ajudar você, guarda municipal. Estamos ainda de braços abertos. Se precisar de ajuda, de peticionar,
Se você não conseguiu peticionar aí diretamente no STF, manda para a gente a nossa petição do Amigos Curi, com toda a documentação, a gente protocola aqui para você. É isso daí. Eu vou pontuar algumas coisas, depois eu pedi para o senhor repetir novamente o telefone, o site. Então, perfeito. É o seguinte, é muito fácil, doutor, as pessoas debaterem a ação dos outros, de qualquer advogado, etc. Aqui, eu não preciso que o STF declare que as guardas municipais são polícia, porque elas já são faz tempo. E isso os tribunais já declaram diariamente nas decisões que eu, só do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eu fiz uma pesquisa uma determinada época, recente, há 2 anos atrás, tinha mais de 600 decisões de juízes e desembargadores citando guardas municipais como policiais. Então, essa decisão não precisa, porque agora já faz atividade policial. Aqui está falando de novo, Michel, só para encerrar essa questão. É muito fácil as pessoas falarem que o caminho é legislativo. Porque eu, particularmente, a gente busca esse caminho legislativo há 3 décadas. 3 décadas. 88 na Constituição, depois na revisão constitucional e de lá para frente. A Lei 13.022, o anteprojeto, quem redigiu foi Inspetor Braga e Sérgio França de Santos, em 1991. E foi pautado no Congresso, segundo Congresso, em Curitiba. E isso que eu estou falando está na justificativa do projeto apresentado no Congresso. Então, se ler lá, vai ver onde ele foi feito. A PEC 534, que eu mesmo lutei muito, levei 1 milhão de assinaturas em Brasília para ela, não conseguimos aprovar. Então, o caminho é legislativo, esse é o ideal. Mas ninguém consegue. Todos fazem esforços no caminho legislativo, mas não se consegue nada. Nós não conseguimos nem incluir na aposentadoria policial, na PEC da aposentadoria. E todo mundo fez esforços, todo mundo esteve em Brasília, falou com o deputado, com o senador, com o Papa, com o Dom Evaristo, com todo mundo. E nada, não conseguimos. Então, não adianta falar um caminho, mas que ele é impossível de ser seguido. E por quê? Porque as guardas municipais não fizeram a lição de casa ao longo dos anos. Não elegeram nenhum deputado federal, nenhum senador. Por isso que nós estamos hoje na dificuldade jurídica. Se a gente for continuar insistindo na legislativa, nós vamos ficar mais 30 anos sem conseguir nada. Porque todo mundo vai lá, tenta lutar e não consegue nada. Nós não conseguimos nem aprovar o projeto de nomenclatura de polícia municipal. E hoje está muito mais difícil de aprovar qualquer coisa no Congresso. E veja só, doutor, eu não vou falar aqui agora, mas no momento certo eu vou falar, e principalmente as pessoas que perguntam, porque teve uma lei que foi alterada, e uma portaria que foi alterada, que prejudicou muito as guardas municipais, que ela é de 2019, e ninguém nem viu. Passou despercebido por todo mundo. Eu vou, na hora certa, eu vou falar, olha, gente, olha o artigo tal de tal lei e a portaria tal, acabando com as guardas num determinado assunto. Bem, então, veja só, e o STF, que é a Suprema Corte do país, ele muda os seus entendimentos. Eu dou sempre um exemplo básico aí, que todo mundo conhece. Eu me formei em Direito em 1997. E lá aprendi claramente que o trânsito em julgado se dava após o esgotamento de todos os recursos. Esse era o primeiro entendimento. Daí veio o segundo. O STF falou, não, a partir de segunda instância, tal, vai prender o presidente. Esse foi o segundo entendimento. Daí veio um outro recente, agora um terceiro, que voltou ao primeiro. Então, quer dizer que o STF muda seus entendimentos ao longo dos anos. Só que para mudar esses entendimentos, tem que ser provocado através de uma ação, que no nosso caso é a DPF 650, que, como o senhor explicou bem, é uma simples pergunta. STF, as guardas são órgão de segurança ou não são? São forças de segurança ou não são? É uma pergunta que eles vão responder de uma forma ou de outra, negativa ou positiva, vão responder. E nós estamos trabalhando para que seja positiva.
Então, tenham essas considerações. Aí tem uma pergunta aqui muito boa, doutor, que é o seguinte. A resolução do mérito da ADI 5156 poderia trazer um reflexo positivo na DPF 650? Então, a resolução de mérito, ela foi arquivada, mas sem julgamento de mérito, só pela preliminar. Se ela tivesse tido uma resolução de mérito positiva, poderia trazer um reflexo? Eu entendo que poderia, mas é uma questão que não dá para saber com certeza, porque não aconteceu. O que o senhor poderia falar desse assunto especificamente? Bom, a resposta é até bem simples, comandante. Eu digo a você que não necessariamente porque são objetos diferentes. Isso quer dizer, são causas de pedir diferentes. Sim, poderia ajudar, mas são causas de pedir diferentes. Então, aqui está uma pergunta. A guarda não carece de legislação, mas de conseguir desmembrar a aliança de alguma ideologias políticas, de monopólio, coronelismo imperial contemporâneo. Bom, isso daqui é que nós temos hoje um grande lobby contrário contra as guardas municipais. Por quê? É muito simples. As guardas municipais, por seu modelo, ela é a polícia do presente, do passado e do futuro, pelo modelo. Qual que é o modelo? O modelo municipal, que é onde tudo acontece, onde todas as demandas são direcionadas para o prefeito. Então, ela é uma questão que é muito combatida, porque se ela alcançar o que ela procura, ela vai ser a nova a polícia que vai ter todas as condições, porque o modelo dela é um modelo atual, um modelo moderno de atendimento às populações. Por isso que ela é muito combatida. Então, tem aqui essa pergunta, deixa eu ver aqui. A guarda não carece de legislação. Bom, doutor, ao lado... Bem, a questão da DPF, e eu queria que o senhor falasse também um pouquinho do arquivamento da 5156, que alguém pode ingressar com ela novamente, tem um recurso que pode ser interposto, mas é muito difícil de ser vencido, provavelmente ela vai ser mantida arquivada, e é uma questão muito boa. Outro dia uma pessoa me fez uma pergunta, provavelmente, eu até falei que devia ser um asno, doutor, me desculpa aí, porque a pergunta foi a seguinte, a DPF, a DI 5156 foi arquivada. Não quer dizer que declarou a Lei 13.022 constitucional. Ele disse o seguinte, que toda lei que está no sistema jurídico em pleno vigor, ela é constitucional. Não precisa declarar que ela é constitucional. E sim, se ela for inconstitucional, o órgão do judiciário competente que vai declarar que ela é inconstitucional. Então, se não foi declarada inconstitucional, ela é constitucional. Foi uma pergunta, um trocadilho que fizeram meio malicioso. E o que o senhor poderia falar mais sobre a questão do arquivamento da ADI 5156 e, assim, da DPF da 650, eu creio que já está bem claro aí para o pessoal, viu? Bom, nós não tivemos aí uma coisa julgada material, apenas formal, ok? Inicialmente. Então, se houver o desarquivamento e houver agora um novo julgamento desta ação, eu posso lhe falar o seguinte, que esse julgamento, que é considerado pelo nosso judiciário um julgamento com decisão de mérito, digo a vocês que tal decisão tem força, ok? Mas não vai vincular, isso é um fato, não vai vincular. Tudo bem? Como, pegando um gancho até, que, como eu sempre falo, redundante, que o comandante já até respondeu, toda lei, inicialmente, ela é constitucional, até ser declarada inconstitucional. Então, ela continua tendo e suprindo seus efeitos, erga omnes. O que eu falo a vocês é o seguinte, se conseguir o desarquivamento, existe mais alguma chance de ter
de ter realização do pleito que tem lá. Ainda temos. Essa ação, apesar de ser uma outra causa de pedir, pode nos ajudar na nossa ação? Perfeitamente pode nos ajudar, sem problema algum. Bom, estou aqui. Eu sempre falo que nós temos os dois caminhos para a defesa das guardas municipais. É o caminho político e o caminho jurídico. Pelo caminho político, que daí ele é o legislativo, a gente tem visto que nós temos tido sucesso praticamente zero. E todas as entidades têm lutado, doutor, para isso daí. O sucesso tem sido muito pequeno, muito ínfimo, a ver aí das últimas legislações, da questão aí da aposentadoria especial, que ficamos de fora, que pese o gigantesco esforço de todos. Enfim. Então, nós temos que ir para o caminho onde está tendo algum resultado, que é o caminho jurídico. Nós veja só que, com uma simples decisão, depois, 2014, 2020, depois de 6 anos, o ministro do STF arquivou a ADI 5156. Quer dizer, qual foi a forma de resolver? Foi política? Não. Foi jurídica. Foi jurídica. Então, essa é a questão. Tem que sempre ir nos dois caminhos, mas tem que ver qual que é a estrada que está conseguindo maior velocidade para se chegar ao mesmo objetivo. Tem a estrada jurídica e a política. A política, ela vai começar a ter resultado quando os guardas começarem a eleger seus representantes. Vereadores, deputados estaduais, federais e senadores. Daí, ela vai começar a acelerar. Enquanto não fizer isso, ela vai ser muito lenta ou quase parada, como ela é há vários anos e até hoje nesse sentido. O senhor pode falar aí, doutor. E uma pergunta que estão fazendo assim, a previsão do julgamento da ADPF 650, eu acredito que é um pouco difícil de falar qualquer previsão sobre isso. Eu brinco e falo que é mais fácil conseguirmos o número da Mega Sena acumulada. Bom, veja bem, o juiz, o ministro, isso quer dizer, ele tem jurisdição, ele é aquele que diz o direito. Então, não existe na lei uma tipificação que impute ao juiz dizendo, olha, o senhor tem que decidir em tanto tempo. Nós falamos que o prazo é impróprio, ok? Então, se o prazo é impróprio, o juiz vai decidir no seu tempo. Isso quer dizer, o ministro vai decidir no seu tempo. É uma ciência inexata. O tempo de decisão é uma ciência inexata. Mas, para tranquilizar, comandante, eu digo a vocês o seguinte, este escritório, eu e o doutor Sandro Guimarães, nós já estamos em contato com o gabinete, já está marcado para despacharmos até mesmo de forma virtual. Só que quando nós pedimos o despacho depende da agenda da ministra, ok? Então, veja bem, a relatoria dela já deve ter começado, porque já se cumpriram todas as ordens emanadas por ela, que eram justamente os pareceres. Então, agora nós já estamos aguardando, antes mesmo da confecção do relatório, ela é relatora, para que nós façamos o nosso despacho, mesmo agora virtual, igual a nossa conversa aqui, explicitando todos os motivos. E digo a você, guarda municipal, os motivos estão latentes. Eu trago à baila aqui a questão do Covid-19, o quanto que a guarda municipal vem atuando. Todo o Brasil. E não só na questão de auxílio sanitário, auxílio de saúde, não. Mais ainda com veemência na questão policial. Mas, lembrando, nós não estamos pedindo para que o STF declare que vocês são policiais, nada disso. Mas que fazem parte da segurança pública, ok, como órgão de segurança pública, que são. E se me permite até aqui um adendo, uma informação, eu tenho informações que a ministra foi para determinado estado e viu o trabalho em loco, isso quer dizer, viu pessoalmente o trabalho exercido pela Guarda Municipal. E isso é muito bom. Mas o que eu quero afirmar a você é que a conclusão dela é dela, vai sair subjetivamente dela. Agora, lógico, é evidente que nós sabemos que as questões midiáticas podem influir? Podem influir. Não deveriam, as questões midiáticas não poderiam influir. Mas nós estamos num mundo globalizado, o STF tem rede social,
Então, está vendo o trabalho seu como guarda municipal. Mas, respondendo à pergunta do colega guarda municipal, não. Nós não temos um prazo, nós não temos uma data específica, porque isso depende, é uma questão subjetiva da própria ministra. Tudo bem? Mas digo a você que os autos ainda não estão conclusos lá para a decisão. Isso quer dizer, o relatório da ministra. E digo mais ainda, não depende só da ministra, porque dependendo do que ela fala ali, pode ser julgado pela turma. Tudo bem? Ainda temos um longo caminho a percorrer. Na questão, pegando o que o comandante Braga citou, a questão política, e eu digo que alguns guardas municipais do Estado de Goiás, quando vieram ao Distrito Federal, eu lembro que eu estava numa outra situação na Polícia Federal, Nogueira me ligou de Salvador e falou, doutor Alexandre, preciso urgente que o senhor esteja no Congresso Nacional agora. E eu estava numa oitiva de uma questão, uma operação da Polícia Federal, conseguimos terminar essa oitiva o mais rápido possível e voamos para o Congresso Nacional, em especial para a Câmara dos Deputados. Muitos já tinham conversado com vários deputados, justamente antes mesmo de sair esse nosso parecer do Senado. O que eu posso dizer a vocês, como citei anteriormente, até efusivamente falando, que vocês estão sem representatividade nos órgãos legislativos. Estamos agora com eleições próximas. Não sou candidato a nada, comandante. Só estou falando que estamos com eleições batendo a porta dos municípios. Coloque o seu guarda municipal, a pessoa que te representa lá, numa cadeira, 2, 3. Quanto mais cadeiras tiverem, melhor, porque isso é que é a força do voto. Mas não só o seu voto, é o voto do seu representante na hora de uma PEC, na hora de uma legislatura, na hora que ele estiver lá votando. Já precluiu a questão agora dos deputados, dos senadores. Está aqui o parecer. E o parecer foi extremamente contrário. Então, eu reitero o conselho, estou em Brasília. Há 26 anos eu resido aqui. Isso quer dizer, respiramos política. E é a política que resolve as coisas, na realidade. Então, se você quer ter o seu direito defendido, o seu direito, o projeto de lei virando lei, você tem que eleger o teu representante. Não é um representante da área de saúde, da área da educação física, do direito, não. É o teu representante da tua área, guarda municipal. Para finalizar aqui essa sketch, esse tópico, a questão agora é jurídica. Continue exercendo seu papel muito bem, seu guarda municipal. Trabalhando com veemência, mostrando o que fala o artigo 37 da Constituição Federal Brasileira, o último instituto, que é a eficiência, mostrando eficiência, porque, como falei, estamos num mundo globalizado. A ministra, os ministros estão vendo o trabalho da Guarda Municipal. Eu não tenho dúvida que a Guarda Municipal exerce um trabalho com excelência de segurança pública. Que a Guarda Municipal deve ter, sim, o seu porte de arma sem ter esse imbróglio todo jurídico. Que a Guarda Municipal tem que ter, sim, uma aposentadoria especial. E não indo lá para o INSS, sendo seletista ou qualquer outra coisa. Efeitos jurídicos positivos estão aí batendo na nossa porta. E vocês devem começar a pensar, tanto na questão eletiva, como também agora, quanto mais notícias positivas da Guarda Municipal, mostrando a excelência que vocês fazem de trabalho e que causam ciúmes, viu, comandante Braga? Nós sabemos que o trabalho da Guarda Municipal é ciúme. Eu sei disso, doutor. Doutor, tem duas perguntas aqui, que eu vou finalizar com essas duas perguntas. Depois eu vou pedir para o senhor já fazer as considerações finais. É o seguinte. Tem uma aqui que eu vou responder. Se o senhor não concordar, o senhor pode se manifestar. Não tem mesmo. Fique à vontade. Que a Associação Nacional de Estudos peça o desarquivamento da ADI 5156 para obter o julgamento do mérito. Bem, aqui é o seguinte. Quem entrou com a ação, que é a FENEME, se vire com a ADI 5156. Se é com mérito, sem mérito, problema é dela, ela que se vire. Se foi arquivada a 13022, até que seja declarado pelo órgão competente, ela é constitucional. Então, na minha opinião,
e eu acho que o Nogueira também está junto comigo, a FENEM que se vire com a 5156 arquivada. Se quiser desarquivar, ela que procure outro jeito, tente outra forma, porque esse tiro saiu pela culatra. Não deu certo. Então, ela que se vire com a ação dela. Nós vamos se virar com a nossa, e eles se virem com a delas. É problema deles. Para nós, está arquivada. E vamos ver aí os próximos passos. Bem, a outra questão aqui, que daí é a última, doutor, é o seguinte. Sem dúvida, temos que eleger nossos representantes ou vamos morrer na praia. Agora começa em 2020, elegendo vereadores, prefeitos, vice-prefeito, etc. Se a gente não poderia pedir o julgamento da DPF 650 pela questão virtual. Minha opinião, doutor, não, porque ela tem que estar madura com todas as nossas considerações, nossa réplica, está bem madura para ser julgada. E outra, não adianta a gente pedir julgamento antecipado para o ministro do STF. Ele tem que entender o momento com todas as considerações lá postas. A exemplo da 5156 arquivada, proposta por uma entidade, depois FENEM, dezenas de amigos curiae, tal. Hora que o ministro viu que estava pronto, foi lá e arquivou. Então, essa é a minha opinião. Daí eu queria que o senhor respondesse o que o senhor acha da questão da FENEM aí, nem vou pedir para o senhor falar que é desnecessário. Cada um que cuida dos seus processos. O que o senhor acha de antecipar ou não a DPF 650? Bom, só pegando o gancho... Pode até fazer as considerações finais, que nós já estamos em uma conversa muito boa, explicação muito boa, mais de uma hora já. Não, tranquilo. Bom, vou responder rápido aqui, fazer as considerações finais, as nossas alegações finais. Bom, que eu posso bem rápido fazer um adendo aqui na questão desta ação. Essa ação, a legitimidade é de quem a propôs. Então, realmente, concordo plenamente com o que falou o comandante Braga. Bom, na questão de podemos pedir o julgamento virtual, podemos pedir a antecipação, podemos, mas não é vantagem. Não é vantagem, ok? Então, digo a vocês que o momento também em que o Brasil passa não é oportuno, ok? Então, existe um amadurecimento da causa. Amadurecimento da causa. Nós queremos um julgamento presencial. E por que presencial? Porque eu digo a Vossa Excelência aqui agora, a todos, ao comandante Braga, ao Nogueira, a todos vocês. Nós teremos 2 profissionais sustentando, eu, Alexandre Carvalho, e Dr. Sandro Guimarães. Nós 2 iremos sustentar a nossa ação principal perante ao tribunal, perante aos ministros. Então é muito diferente quando você está em loco, quando você está falando, quando você coloca o sentimento na causa, não quer dizer que no virtual não se coloque, mas existem as particularidades. Então não é interessante. Primeiro, o momento não é oportuno. Segundo, não é interessante o julgamento virtual. E terceiro, nós já estamos aqui prontos para fazer a sustentação real no momento oportuno. Dois sustentadores, o Dr. Sandro Guimarães e eu estarei sustentando. Eu falarei da parte de segurança pública, da parte efetiva de segurança pública. E entenda você, tenho conhecimento de causa. Treinei polícia há 10 anos da minha vida. Sou ex-praça fuzileiro naval. Tenho especialidade técnica em processo penal, direito penal e principalmente na área de segurança pública. Dr. Sandro Guimarães tem mais de 15 anos de expertise em processo penal, é professor disso há mais de 15 anos. Então, por esse motivo, eu digo a vocês que é muito melhor o julgamento presencial, ok? Vou aproveitar aqui, comandante Braga, se me permite já fazer as considerações finais, tá? Pela exiguidade do tempo. Eu quero inicialmente agradecer e reiterar de novo que pretendo apertar a sua mão presencialmente o mais breve possível, assim que essa pandemia toda acabar. E quero agradecer à Associação Nacional de Altos Estudos em Guarda Municipal, agradecer aqui ao Conselho Nacional das Guardas Municipais, deixar aqui um agradecimento público ao Nogueira, que mostra eficiência. O Nogueira, ele está sempre ali pesquisando, nos mandando material, porque é o homem que trabalha na execução e que sabe a dor que ele sente. Então, o Nogueira está sempre nos passando material, falando sobre as questões da Guarda Municipal, e todas as questões passadas serão
repassadas na nossa sustentação oral, com fé em Deus, Supremo Arquiteto do Universo, presencialmente. Então, agradecer principalmente a cada um de vocês, porque a luta é para você, Guarda Municipal. Então, muito boa noite, muito obrigado. Obrigado, doutor Alexandre Carvalho, todos os seus colegas de escritório. Eu gostaria aqui de parabenizar o Nogueira pela coragem, a Associação Nacional de Altos Estudos em Guarda Municipal, ao CNGM, a qual eu presido também, porque eu falo para o Nogueira, eu já estou acostumado, a crítica é normal, mas quero ver quem tem coragem de fazer o que nós estamos fazendo. E nós vamos até o final, sempre combatendo o bom combate. E com a ajuda do grande arquiteto do universo, tenho certeza que nós vamos vencer essa guerra. Eu não tenho dúvida. Um abraço aqui ao Sérgio, Rio, a todos que estão aí, a Marilene, enfim, todos que puderam nos assistir, o Nogueira, a Kênia, que tem nos ajudado muito aí também. Enfim, eu gostaria de agradecer a todos. Eu tenho certeza que todos nós, juntos nessa causa, independente dos críticos, especialistas de plantão, filósofos e etc., por nós estarmos combatendo o bom combate, nós vamos vencer essa guerra, junto com todos, e todos ainda irão comemorá-la. Mas precisamos fazer nossa lição de casa, que é o pleito agora de 2020. Eu deixo aqui um abraço a todos, saudações em azul marinho, e estejam com quem sempre esteve com vocês. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Um abraço, doutor. Um abraço.